Glória a Jesus. Tem muita coisa que não é pentecostalismo, viu? Capítulo 15, versículo de número 26. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Eu disse 14, não foi? Teve alguém que entendeu 15, não foi? Você entendeu errado. Todos os outros são testemunhos que eu falei 14. Não é? Estamos juntos? Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Amém. Com licença, pastor. Vou tirar esse microfone aqui. Meus irmãos, eu queria ser bastante rápido, até porque o que eu vou falar, na verdade, é praticamente um resumo de tudo aquilo que os irmãos já falaram aqui. Né? São coisas que você já ouviu, mas é importante que nós nos debrucemos um pouco sobre essa matéria, sobre esse assunto, daquilo que não é pentecostalismo. Aquilo que não representa as doutrinas pentecostais como nós as conhecemos. Então, na verdade, irmãos, nós precisamos lembrar a definição de alguns termos, né? Como Pentecostes, que é... O que é Pentecostes? É o 50º dia, né? A festa de Pentecostes que eles comemoravam, das primícias da colheita, que comemoravam 50 dias depois da Páscoa, não é? E por que nós somos chamados de pentecostais? Porque na festa das primícias foi quando o Senhor enviou o seu Espírito e encheu o seu povo do seu Espírito Santo. Foi o derramamento, o começo do derramamento do Espírito de Deus sobre a nossa vida. O pentecostalismo, o pastor Jader trouxe aqui uma muito boa explicação a esse respeito. Toda vez que você encontrar um ismo na sua frente, humanismo, existencialismo, hedonismo, representa um sistema de pensamento, uma filosofia. Pentecostalismo representa as doutrinas pentecostais, o sistema de pensamento pentecostal, o sistema de pensamento dos pentecostais, ou a filosofia pentecostal. A filosofia é a maneira como nós pensamos a respeito de alguma coisa. Não é? E nós ouvimos aqui, foi falado vastamente a respeito das doutrinas pentecostais, especialmente as doutrinas ligadas aos dons os dons bíblicos, os dons do Espírito Santo, especialmente os dons do Espírito Santo. O pastor João Luiz acabou de falar aqui a respeito dos dons de serviço, dos dons espirituais e os dons ministeriais, né? As três categorias dos dons, não é? Mas nós temos também aí os dons naturais, que são talentos que Deus nos dá, são dons naturais que o Senhor nos dá e que aparecem na Bíblia. E os dons ministeriais, irmãos, existem ministérios e dons ministeriais. Não é? Os ministérios são aqueles que nós encontramos na palavra de Deus para o serviço da obra de Deus, dos departamentos da casa de Deus, dos lugares onde nós servimos ao Senhor, nosso Deus, não é? E os dons, que ele também chamou de dom de serviço, porque ministério é serviço, né? E os dons que nós chamamos de ministeriais, na verdade, são os dons da liderança maior, ou os dons de governo ou representação, o governo delegado da obra de Deus. Ou seja, alguns são líderes delegados por Deus e outros são delegados mandando no povo, pastor João Luiz. Então são os dons, né? O pastor João Luiz já explicou, já falou, mas é bom apenas lembrar? Não, senhor. Depois a gente faz o encerramento. Continuamos na Assembleia
ainda na Assembleia Convencional. E nós, irmãos, estamos falando sobre os dons de governo, dons ministeriais e ministérios. São diferentes. Os dons ministeriais elencados em Efésios capítulo 4, que o pastor acabou de nos ensinar, e os ministérios na casa do Senhor nosso Deus. Não queremos nos prender muito aqui, mas é importante que nós lembremos disso, porque exatamente isso, irmãos, é o que vai trazer lá na frente um pouco de problema para nós quando as novas manifestações aparecem no nosso meio naquilo que não é pentecostalismo. Então, tanto a manifestação dos talentos como dons naturais e habilidades, talento é uma coisa, habilidade é outra, não é? O talento é algo natural que a pessoa tem, que é uma capacitação já natural que as pessoas têm, que não é um dom espiritual, mas Deus dá naturalmente. Tem gente que tem facilidade para algumas áreas. Por exemplo, eu tenho um irmão que tem muita facilidade para pintar, para desenhar, e eu não tenho essa facilidade de jeito nenhum. Eu tenho um bom ouvido para a música. Eu posso até não ser um bom músico, mas eu escuto muito bem. A minha esposa é pianista. Lá na nossa igreja do Belém, quando ela tocava errado, eu olhava para ela. Nós éramos solteiros, nem namorávamos, nem nada. Ela tocava errado, eu percebia, eu olhava para ela. E quando eu olhava para ela estava assim para mim. Então é porque ela estava querendo namorar comigo já, né? Então, mas é um dom natural. Tem gente que tem facilidade para música e para canto, para outras coisas, né? Tem gente que tem o dom natural. O pastor Luiz Henrique, por exemplo, tem o dom natural de canto. Pode ver, está lá no cantinho, né? Está lá no canto. Então, são dons naturais, que nós chamamos de talentos. A habilidade é outra coisa. A habilidade, irmãos, é você fazer uma coisa muitas vezes e se acostuma a fazer aquilo e faz bem. Então você tem habilidade para fazer aquilo. Tem pessoas que dirigem a vida inteira e sempre são ruins de braço. Nunca conseguem dirigir bem. Não fale, por favor, pastor Eglai e pastor Aldir Nelson, nós viemos para cá com um motorista que faz muitos anos que dirige, mas até hoje o braço é meio duro, né? Mas tem gente que começa a dirigir, dali a pouco ele vai e começa a dirigir, vira um ás do volante. Tem uma habilidade para fazer aquilo, e isso é perigoso, né? A habilidade é perigosa, né? Por quê? Porque quando você se acostuma muito a fazer uma coisa, você se sente seguro daquilo que você está fazendo, a tendência é você começar a depreciar a qualidade daquilo que você está fazendo. Tem que ter cuidado. O que isso tem a ver com as doutrinas pentecostais, pastor? Você vai ver já já. A nossa habilidade de fazer as coisas na igreja tem nos levado a muito prejuízo. Nós nos sentimos, às vezes, tão seguros que começamos a depreciar a qualidade daquilo que nós estamos fazendo para o Senhor nosso Deus. Amém? Mas nós chegamos lá pela repetição, né? A repetição, disse alguém, é a mãe das habilidades. Me parece que foi Einstein que disse isso, não me lembro. Então, as doutrinas e o fruto do Espírito, que o pastor Alderim nos ensinou ontem aqui, mencionado também pelo pastor João Luiz. Não é? Agora, o que não é pentecostalismo? O que é que está fora dessas doutrinas? O que é que está fora desses dons? Tanto nos dons naturais quanto nas nossas habilidades. O que é que está fora daquilo que é pentecostalismo? Nós já vimos que pentecostalismo não são apenas as doutrinas, mas também a maneira como nós expressamos essas doutrinas. Nós falamos, inclusive, aqui, durante a nossa escola bíblica, a respeito das diferentes etnias que se expressam diferentemente nas doutrinas pentecostais. Nós cremos da mesma maneira e falamos de outro jeito. Nos expressamos e nos manifestamos de outro jeito. Né? Nós falamos, por exemplo, dos nossos irmãos na África, dos nossos irmãos na América Central, na América Latina, que se expressam de maneira diferente de nós. Né? É outra maneira, por exemplo, pentecostalismo no Brasil. Você prega e a igreja fica olhando para você, é porque você não está com nada. Não é verdade? Eu vim aqui para os Estados Unidos pregar quando meu irmão era missionário lá na Califórnia.
E eu pregava na igreja hispana e os irmãos ficavam olhando para a minha cara. E eu achava com toda certeza da minha alma que eu podia ser missionário em qualquer lugar, menos nos Estados Unidos. E aqui eu não funcionava. Aqui eu não dava certo, porque os irmãos ficavam olhando, os irmãos hispanos ficavam olhando e tal, mas quando é no final da mensagem, eles aplaudem, dão glória a Deus e tal. Não era como no Brasil, que o pessoal está glorificando enquanto você está pregando. Para eles, isso aqui você está atrapalhando a mensagem. It's an other kind of mindset. É outra maneira de você pensar. Certo? Falando nisso, me permite um parênteses, por favor. Eu acabei de falar aqui uma expressão em inglês, eu não quero mostrar para você que eu sei falar inglês, não, até porque eu não sei muito, não. Meu inglês é manco de um lado e aleijado do outro. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Esse meu vício de meter uma frase em inglês de vez em quando é porque, escute bem, as nossas igrejas estão em fases, nossa igreja com I minúsculo, estão em fase de transição. Os nossos filhos já têm uma cultura americana. Eles conhecem a nossa cultura, a cultura brasileira, a cultura portuguesa. Eles conhecem a nossa cultura, mas a cultura deles, o jeito de eles pensarem é americano. Teté, Sassá, Zazá, eles pensam diferente de nós. O meu filho mais velho, que é o mais velho, ele chegou aqui com 9 anos de idade. 10 anos de idade. As minhas filhas chegaram com 3 e 4 anos de idade. Eles entendem a nossa cultura como ninguém, porque eu sou filho de cearense. Né? Então a cultura que eu passei por isso é uma cultura brasileira lá do Nordeste, do sertão. Né? Eles... Já chego lá. Então, o que acontece? Eles entendem perfeitamente a nossa cultura, mas não entendem perfeitamente o nosso idioma. E eles têm uma cultura, uma maneira de pensar diferente da nossa. Existem muitas coisas, o leque é muito grande para você falar da maneira diferente de pensar. Por quê? Porque nós pensamos como latino-americanos, por exemplo, com o coração. E a cultura anglo-saxônica pensa com a razão. Ele ataca você numa reunião e você fala, eu não sabia que esse cara era meu inimigo. Ele espera uma reunião como essa para falar tudo isso para mim? Por quê? Ele está contrapondo a sua ideia, ele está discordando totalmente da sua ideia. Mas isso não tem nada a ver com o tanto que ele gosta de você, isso não tem nada a ver com a sua amizade com ele, não tem nada a ver com isso, é outra coisa. Você entendeu? Outra coisa, por exemplo, você assina um contrato de financiamento, sua casa. Você comprou a casa. Quando você deixa de pagar, você se torna inadimplente, para eles isso é uma falta grave, que pode ser até de caráter. Porque a sua assinatura foi o empenho da sua palavra. Você falou que ia fazer e não fez. E para nós é emocional. Não, é circunstância. Foi circunstância acima da minha vida. Eu jamais iria querer parar de pagar o mortgage, o quê? Eles pensam diferente. Não, eu, para manter a minha palavra, eu vendo, eu faço qualquer coisa, mas eu não deixo que o outro tenha prejuízo. É outra maneira de pensar. Escute, eu vou fechar o parênteses aqui. Enquanto nós estamos pregando na igreja, os nossos filhos adolescentes estão, igual você e eu, assistindo a Fox News. Não a CNN, a Fox News, que é a do presidente. Né? O que acontece conosco quando a gente está assistindo alguma coisa na televisão em inglês? Nós estamos, em primeiro lugar, tentando entender as palavras. O que ele falou? Foi isso ou foi isso aqui? Para depois entender o assunto. E quando a gente consegue finalmente entender a palavra, às vezes a gente já perdeu um pedaço do assunto. Sim ou não? Não é isso? Exatamente o que acontece com os nossos filhos na igreja. Juniores, que são os pré-adolescentes,
os adolescentes e os jovens. Por quê? Muitos deles já foram criados aqui, irmãos. Eles não entendem tudo que a gente fala. Assim como você senta, às vezes, na frente da televisão, você assiste televisão e não entende o que eles estão falando, os nossos filhos sentam na frente da televisão em português e não entendem o que estão falando. Teve um ano que os meus filhos foram para o Brasil, sentaram na frente da televisão do Brasil, não entendiam nada do que estavam falando. Nada assim, força de expressão. Eles não entendiam o assunto. Eu não entendo o que eles falam muito rápido, falam não sei o quê. Eu, graças a Deus, não estou entendendo. A minha sogra só assiste da Atena. Então, é muito importante, com isso eu quero dizer para você o seguinte, a nossa igreja nos Estados Unidos, a Assembleia de Deus Brasileira, está numa transição. Não vai ser de um dia para o outro, irmãos, mas essa transição já está acontecendo. E nós temos que acordar para ela, senão nós vamos perder os nossos filhos. Vai acontecer conosco o que aconteceu com muita igreja hispana e até americana aqui nos Estados Unidos, porque eles não mudaram o idioma, mas a linguagem foi mudada e eles não conseguiram falar a linguagem que trouxesse os jovens para a palavra de Deus, que é a palavra da palavra de Deus, que é a linguagem da palavra de Deus. Ou seja, por favor, se esforce para falar um pouquinho de inglês, porque eu falo muitas vezes, solto uma frase em inglês no meio de algum comentário, da mensagem que eu estou pregando. Porque quando você está assistindo alguma coisa em inglês, qual é a sua tendência? É cansar de ouvir o que você não entende e a sua mente devagar, vai devagar, vai para outra coisa, você se distrai. Certo? A mesma coisa com eles na igreja. Eles se distraem e tal, e viajam. Eles não estão prestando atenção no que nós estamos falando. E às vezes, por não prestar atenção no que nós estamos falando, eles começam a conversar. Porque eles não conseguem aprender. Quando você fala alguma coisa em inglês, você está puxando de volta a atenção deles. Então eu fico o culto inteiro pescando a atenção deles de volta. Eventualmente nós cantamos alguns hinos em inglês, eventualmente nós lemos a palavra de Deus em inglês, nós temos uma igreja em inglês na nossa igreja, então alguns irmãos que são americanos, eles vêm para orar e para fazer a leitura, cumprimentam a igreja com a paz do Senhor, falam uma frase em português e vão ler a Bíblia em inglês, fazem a oração em inglês. Isso é muito importante para a nossa transição. Nós vamos perder a nossa cultura? Não. Mas nós também não podemos perder os nossos filhos. O que aconteceu com as igrejas americanas e hispanas que nós estávamos mencionando? Ficou meia dúzia de velhinhos lá. Certo? Se nós não tivermos cuidado, irmão, vai ficar meia dúzia de velhinhos aqui. Jaldão, Valmar Faria, esse povo vai ficar só eles. Né? Esses velhinhos cabeça branca, então vai ficar só eles. E nós, os jovens, vamos querer, né, pastor José Lopes, estar com os nossos jovens, com a nossa identidade. Feche parênteses, por favor. É só um alerta, em nome de Jesus. Na verdade, não é nem um alerta. É um pedido de socorro, pelo amor de Deus. Acorde, pelo amor de Deus. Não vamos perder essa geração, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ter a nossa identidade assembleiana brasileira no meio dos americanos e dos nossos filhos em inglês, em nome de Jesus. Say hallelujah! Praise God. Vamos lá, vamos para frente. Então, irmãos, aquilo que não é pentecostalismo, só algumas coisinhas rapidamente para nós mencionarmos aqui o que não é pentecostalismo, certo? E além de alguns desvios dos dons, desvios doutrinários que estão aparecendo dentro de igrejas pentecostais, que nós conhecemos vastamente. Irmãos, eu quero me concentrar naquilo que eu julgo ser o mais perigoso para nós. Eu acho que o desvio doutrinário ele é muito perigoso. Mas o desvio doutrinário de uma igreja neopentecostal dificilmente vai ter acesso direto à nossa igreja. Porque o nosso povo é doutrinado, nosso povo conhece, entre aspas, já nós vamos falar disso também, mas é através dos desvios de alguns modismos, de alguns costumes, de alguma maneira de fazer a coisa, de alguma, às vezes, como é que a gente fala, meu Deus, a palavra me fugiu, a maneira da liturgia, de alguma liturgia, que as coisas começam a desviar. Então, algumas coisas que não são pentecostalismo. Por exemplo, usar os dons de Deus como meio de manipulação.
Está acontecendo isso muito nos nossos dias. Certo? Como é que começou isso? Expulsar demônio na beira da praia, lá no Rio de Janeiro, vai lá no dia da Iemanjá, na virada do ano, e não sei o quê, e começa a expulsar demônio. Jesus não nos chamou para isso. Jesus não nos chamou para sair correndo atrás de demônio. Hollywood fez os caça-fantasmas e aos neopentecostais fizeram os caça-demônio. Né? Específico, quando nós estamos falando aqui com pessoas da nossa casa, nós estamos querendo publicamente criticar ninguém, nós estamos ensinando ou comentando com os irmãos algumas igrejas que você sabe, né? E essas igrejas mudaram até a identidade e tal, porque depois acabaram mudando, né? Pararam com esse negócio de estar correndo atrás de correr atrás de demônio, lá na praia do Rio de Janeiro e tal, tá certo? Eu não vou falar o nome da denominação, por uma questão ética, até porque, meus irmãos, não me chame de pastor, me chame de bispo. Né? Então você já sabe. Essa não é uma prática do pentecostalismo. Nós não saímos caçando demônio. Mas todo lugar que nós tivermos que tiver um demônio, nós temos que estar prontos para expulsá-los, em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, os dons sendo usados, naquilo que nós acabamos de ler, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, no capítulo 12 de Coríntios, que é o que nós vamos mais usar. E o versículo 4, né? Usados como poder, como forma de controlar as pessoas, os relacionamentos e até a igreja. Não é? Até a igreja. Tem pessoas que, por causa dos dons, ela manipula as outras pessoas. Ela manipula. Eu não estou falando de gente que corre atrás de profeta. Eu estou falando de profeta que corre atrás de gente. E eu estou falando de profeta com P minúsculo. O profeta que liga para a pessoa e fala: ô vaso, eu tenho uma palavra para você. Né? Eu não quero, irmãos, Deus que me perdoe, eu não quero estar aqui achando que alguém vai entender o que eu estou falando aqui de você. Estou usando o microfone para falar de você. Por favor, eu não estou falando aqui diretamente com ninguém, viu, pastor Eglar? Desculpa, eu não estou falando isso com o senhor. Porque o pastor Eglar, agora na hora do café, ele falou: eu tenho uma palavra de Deus para você, e me passou um vídeo lá de um profeta lá. Né? Ô Vaso, eu tenho uma palavra de Deus para você, Vaso. E aí o camarada vai, profetiza e não sei o quê. Eu preciso da sua casa. Nós precisamos fazer uma campanha de 7 semanas. Nós precisamos fazer uma campanha de não sei o quê. Tá? Manipulação. Às vezes não é nada disso. Às vezes não é nada disso. Não se permita manipular por quem tem dom espiritual. Tá certo? Deus usa para a pessoa falar? Usa, claro que usa. Nós cremos, eu sou pentecostal. Tem algum espando aqui? Não. Hasta el tuétano, né? Até o miolo do osso. Pastor Davi, né? Eu sou pentecostal até o tutano. Tá certo, irmão? Mas nós não nos devemos deixar guiar por profecia. O nosso guia está aqui. É a palavra de Deus. Até porque qualquer profecia que colidir com essa palavra não é de Deus. Não é? Não é de Deus. Mas Deus usa. Claro que Deus usa, irmão. Nós cremos nisso perfeitamente a minha vida inteira. Eu fui criado tendo gente que na nossa casa usada por Deus em profecia. Nós íamos fazer culto na casa dos irmãos, Deus usava em profecia. Pessoas que nós sabíamos que Deus usava em profecia, mesmo para lá, às vezes até na esperança de ouvir Deus falar com a gente. Mas não nos deixar guiar por profeta, ou por profecia, ou por profetada. Não é? De maneira nenhuma. Não se deixe guiar por profecia ou profetada. Manipulação. Às vezes manipulação na igreja. Nos relacionamentos da igreja, nas coisas que a igreja vai fazer. Não é? Manipulando, mudando as coisas, porque o profeta falou que Deus falou que é para fazer assim. Deus falou que é para fazer assim, mas é tudo aquele profeta ou aquela profeta que está manipulando tudo. E não é só nessa área, irmãos. Não é? Em outras áreas também. Não é? Outras áreas que a pessoa tem dom, às vezes dom da palavra do conhecimento e tal, a pessoa usa para querer manipular as pessoas. Porque tem um dom, já foi bem explicado aqui, né? O pastor falou, por isso que a pessoa não. Os dons foram dados para o serviço do povo de Deus. Para servir o povo de Deus. Né? E você vai ver já que a importância não é o dom, é o Senhor nosso Deus. Manipulação dos cultos, irmãos. É?
E às vezes até com os dons ministeriais. Especialmente evangelista. Eu não tenho nada contra itinerante, irmãos. Não tenho nada contra. Eu gosto de itinerante. Gosto do trabalho que os nossos irmãos, especialmente os que estão mais famosos no Brasil, gosto muito do trabalho deles. Não tenho nada contra eles. Por quê? Com a iminência de encontrá-los em lugares que nós frequentamos, comumente, eu vendi tudo que eu tinha de arma. Então, eu não tenho nada contra eles. Amém? Porque se eu tivesse ainda, eu matava esses miseráveis. Brincadeira. Por quê, irmão? Manipulação. Eu quero saudar os meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aquele que vive para sempre. Aquele que é o maravilhoso. O Deus forte. O Pai da eternidade. E o príncipe da paz. Nós estamos chegando de uma longa viagem. Estivemos na cidade de São Francisco, na Califórnia. E de lá fomos diretamente para Astoria, em Nova York. E Deus nos abençoou de uma maneira muito especial. E não vai ser diferente neste lugar! O que é isso? Que você se empolgue na mensagem, que você fale e está empolgado, porque você se empolgou. É uma coisa. Agora, você usar o dom que Deus te deu, que às vezes a pessoa, no particular, nem tem toda essa extroversão, mas, quando está com o microfone na mão, Deus capacita para ele pregar, e ele está usando aquilo que Deus lhe deu para manipular a audiência. Quando, na verdade, o que Deus deu para ele não foi a capacidade de fazer um reteté. E hoje em dia, irmãos, tem gente que já não se contenta mais com reteté. Se não tiver um The Fly, ele se desvia. E tem outros que já se sentem na categoria do Revassuí. Então, quer dizer, onde é que nós vamos chegar com isso aí? Então, irmãos, veja bem, ele está usando isso para manipular. Quando, na verdade, o importante quando você está pregando não é a resposta de lá, é a fidelidade para lá. A fidelidade naquilo que Deus mandou você entregar. Não é importante que tenha uma boa resposta. É claro que nós gostamos dessa resposta. O feedback. Eu acabei de falar. Eu achava que não dava certo nos Estados Unidos. Porque eu pregava no Brasil e você sabe como é que é no Brasil, não é? Como eu só pregava em congregação pequenininha, né? Que Deus me perdoe a calúnia. Mas, como eu pregava, quando você começa a falar, as pessoas já começam a glorificar. E você cria a mesma resposta numa cultura diferente, que não acontecia. Então eu achava que eu não dava certo aqui. Uma madrugada Deus me deu um hino. E aquele hino no refrão dizia assim: vai buscar as almas que com sangue eu comprei. Vai, te provarei que sou contigo ali também. Eu não te uso só aqui, te uso ali, te uso além. Agora, sou eu quem usa. Tem gente que no lugar de Deus usar, ele está usando Deus. Dizendo que é Deus que está falando, e não é. Não use os dons para manipulação. Isso não é pentecostalismo. Tá certo? Tem profecia, tem hino, tem doutrina, tem revelação, tem língua, faça-se tudo para a edificação. Tem lugar para tudo isso. O pastor Alderi mencionou aqui as línguas congregacionais, as línguas devocionais e as línguas como sinais, exato. Sinal para o mundo. Tem gente que acha, você fala a língua estranha, o cara vai se escandalizar a forma que você está falando isso. Não, pelo contrário. Ele se encanta, né? Eu já vi isso muito, nós vimos todos no nosso ministério. Então, isso não é pentecostalismo. Número 2, os distribuidores de dons espirituais, irmãos. Anda comigo que você vai aprender. Vem cá comigo. Eu já vi pastor, eu já ouvi de pastor, que convidou um outro irmão para trabalhar com ele. Ele falou: meu amigo, a gente era junto na mocidade. Nós éramos colegas de juventude. Eu já sou pastor, sou setorial, não. Eu sou pastor já de uma igreja, e agora, e você não é nada? Meu amigo, vem trabalhar comigo,
Garanto para você que em 4 meses eu te levo o presidente te consagrar, pastor. A indicação é minha. Sou eu que levo. Se o sujeito vai, ele vai ficar devendo o ministério dele. Eu estava participando de uma reunião de ministério com o nosso... Ih, rapaz. Não, desculpa, é que eu não queria falar nesse nível, mas ok. Eu estava participando de uma reunião do ministério com os pastores do nosso ministério, nosso pastor, e o assunto era um assunto que tocava a minha função na administração da igreja. Eu era tesoureiro da igreja, eu era o segundo tesoureiro da igreja. Então o assunto que o pastor estava tratando era de algumas irregularidades. E é claro que o pastor então invocava o tempo todo o meu testemunho, invocava o meu trabalho. E o pastor, isso aqui e tudo mais, então aí eu falo, pastor, isso aqui é assim, pastor, isso aqui é assim. E com isso, o que estava acontecendo? A gente estava descobrindo aquelas pessoas que estavam fazendo coisa errada. E uma dessas pessoas ficou muito irada. Claro que ela estava irada com o nosso pastor, porque o pastor estava tirando a capa delas. Mas, como ele não podia ficar com a raiva do pastor, virou artilharia para cima de mim. A primeira coisa que ele me disse, olhou para mim e falou assim, olha, eu, se fosse você, nessa reunião eu ficava calado. Porque, em primeiro lugar, você é filho do pastor, você não devia falar aqui. Em segundo lugar, eu acho que o irmão deveria ter um pouquinho mais de respeito, porque fui eu que indiquei o seu nome para o ministério. Eu disse, Jesus querido, eu já tinha ouvido que ele fazia isso antes, eu nunca tinha passado por isso, né? Mas eu falei, Jesus, muito obrigado. Eu te agradeço por o Senhor ter me colocado nessa posição, Jesus. Eu disse, meu irmão, 2 coisas. Em primeiro lugar, eu não estou aqui como filho do pastor, eu estou aqui como pastor. E eu só estou nesta reunião porque o pastor me convocou. Eu não vim para cá como filho do pastor, vim como pastor. E se estou nessa reunião é porque o pastor me deu o direito de voz. Então, eu posso falar. Em segundo lugar, eu não aceito que o senhor me mande calar a boca. Agora, pastor, eu quero reconhecer e agradecer ao senhor, porque o senhor indicou o meu nome para o ministério. Só que tem uma coisa, eu não devo o meu ministério ao senhor. Quando o senhor indicou o meu nome, Jesus já tinha me chamado há muito tempo. Não se deixe manipular. Nós nunca abrimos nenhuma congregação. Nós nunca demos ministério para ninguém. Paulo escreveu aos Efésios e disse, ele, aquele que subiu ao céu, é o mesmo que desceu, e ele mesmo deu. É Jesus quem dá o ministério. Nós consagramos por ordem do Senhor, separamos, santificamos para o trabalho, a obra do ministério. Mas é Ele quem dá. Nós não abrimos congregação, é o Senhor quem faz. O pastor mencionou o irmão Show. Eu gosto muito do irmão Show. Muitas coisas que eu vejo no ministério dele, na vida dele, acho tão bonitas. Um dia ele me disse dentro de um elevador. Ele disse, eu quero que você venha à Coreia e fique 1 mês comigo. Eu quero te mostrar como você faz para controlar uma igreja com 600 mil membros, mexendo só um dedo, fez assim. E eu pensei comigo, esse homem deve ter uma capacidade extraordinária. Eu me lembro que o que veio na minha mente imediatamente, como era a minha área, administração. Deve ter uma capacidade de administração, deve ser um negócio muito bacana. Ele olhou para mim e disse assim, não é a minha capacidade. Eu simplesmente vou seguindo o Espírito Santo. Ele vai abrindo o caminho, eu vou atrás. Ele vai abrindo o caminho, eu vou atrás. O Senhor vai na frente e eu vou seguindo o Senhor. Nós não abrimos congregação. Quando a gente chega lá, o Espírito de Deus já começou a trabalhar, já começou a quebrar os corações, já começou. Nós vamos simplesmente seguindo e vamos trabalhando e o Senhor vai confirmando aquilo que a gente vai fazendo, que Ele mandou a gente fazer. Simplesmente isso. Não nos deixemos manipular. Inclusive, pelo pior manipulador que existe no ministério. Sabe quem é o pior manipulador que existe no ministério? Você mesmo. Você mesmo.
Nós falamos aqui sobre a soberba. O soberbo não acha que é soberbo, irmão. Nenhum soberbo diz assim, eu sou soberbo. Não, ele diz, eu sou humilde. Sou tão humilde que me orgulho da minha humildade. Né? Nenhum soberbo diz que é soberbo. Olha, por favor, preste atenção nisso. Por favor, meu irmão, minha irmã, olha aqui, em nome de Jesus. A soberba, ela é suja, ela é terrível, ela é sórdida. A soberba, ela vem como uma fumacinha, assim, o soberbo não percebe que está ficando soberbo, irmão. Nós temos que fazer a oração da Bíblia. Afasta a soberba do meu coração. O soberbo não percebe que ele está ficando soberbo. Cuidado, em nome de Jesus. Diga, Jesus, me livre da soberba. Me livre em nome de Jesus, não me deixe ser soberbo, não me deixe ser vaidoso. Né? E faz a oração lá do capítulo 3 de Provérbios, né? Que a palavra de Deus, assim, me dá graça e bom entendimento aos teus olhos, que nós sejamos agradáveis a Deus e aos olhos dos homens, para a glória do nome de Jesus. E aí vem, se for benigno e fiel, né? Então, distribuidores de dons espirituais, anda comigo que eu vou te ensinar. Né? Foi mais ou menos assim que começou a história dos anjos aqui, perto, aqui na região do pastor Salmão. Né? De repente, a pessoa começou, entrou na escola ali e tal, daqui a pouquinho, o camarada estava vendo o anjo, eu não tinha. O irmão Thomas Trask, quando era presidente da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, um dia, ele me contou, ele me disse assim, Joel, eu fiquei impressionado. Ele veio no meu gabinete com mais alguns pastores, o intérprete, e eu chamei o George Wood, o Bridges, o irmão Hackett e alguns irmãos. Ele disse, para ouvir. E eu falei para ele, escuta, o que está acontecendo? Nós estávamos investigando aquilo. Como é que é isso aí, irmãos? Porque tem manifestação do poder de Deus e tal. Mas como é que é isso, irmão? Diz que os irmãos lá veem anjo e tal. Sim, o senhor não crê que os anjos aparecem? Não creio, irmão. Eu digo, o senhor está vendo o anjo aqui? Ele falou assim, eu não queria falar não, mas já que o senhor falou, é o seguinte, em cima daquela estante do senhor, tem um anjo sentado ali, ó. Está sentado ali em cima da estante do senhor. Aí ele disse assim, eu olhei, Jó. Aí perguntei para o Wood, você está vendo alguma coisa? Aí o irmão Wood olhou e disse, não. Hackett, você está vendo alguma coisa? Não. Irmão Bridge, o senhor está vendo alguma coisa? Não. Por que nós não conseguimos ver? Ele disse, é porque tem que estar no mesmo nível. Se o senhor estivesse no nosso ambiente lá, então o senhor ia também conseguir ver. Ele falou, ok, já entendi. Eu não estou no mesmo nível espiritual, né, que vocês. Distribuição dos dons. Ninguém é dono do seu ministério a não ser Deus. Amém? O uso dos dons, irmãos, desculpe, para esses distribuidores de dons, nós estamos em Coríntios, se você quiser anotar a referência, Coríntios 12, 11. Agora, o uso dos dons como espiritualidade. 1 Coríntios 12, 29 e 30. Todo mundo é profeta? É todo mundo apóstolo? Foi o que Paulo disse, não é. Não queira pensar porque algum é pastor que ele é mais espiritual do que os outros. Não queira pensar que algum é usado em profecia que ele é mais espiritual do que os outros. Dificilmente a gente se refere a uma pessoa a quem Deus concedeu o privilégio de do dom de profecia, que não digamos assim, é um homem de Deus. Aquilo ali é uma mulher de Deus. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Mas nós não falamos isso como falamos para as outras pessoas. Nós queremos dizer, em outras palavras, é mais espiritual do que os outros. É mais santo do que os outros. É verdade ou não é? A ideia que nós temos, se Deus usa aquela pessoa em profecia, é um vaso na mão de Deus que Deus está usando em profecia. Não é? Isso é mais espiritual do que os outros. Leia para mim Coríntios capítulo 13, versículo 1. O que é que diz? Leia alto, por favor, para mim. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino perdido. Ainda que eu falasse a língua dos homens de quem? Quem quer falar a língua dos anjos? O que foi que Paulo ensinou a esse respeito? É língua estranha. Ainda que eu falasse língua estranha, mas não tivesse amor. Ou seja, quer dizer que é possível você falar língua estranha e não ter amor? A Bíblia diz que os dons são sem o quê? Sem arrependimento. Quando Deus dá o dom, não dá.
Às vezes a pessoa tem de Deus o dom, um dos dons de curar. E Deus usa. Porque a palavra é de Deus. O nosso pastor fala assim, a mão pode ser torta, mas a semente é boa. Plantou a semente. É por isso que tem muita igreja aí que começa, e às vezes até pregando coisa errada, mas junto com coisa errada, ela está pregando certo. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza. Tudo isso é verdade. A semente é boa. Vai dar fruto. Alguém vai crer, alguém vai se converter. A mão torta, depois vai se ter com Deus. Isso não é exemplo de espiritualidade, irmãos. Existem pessoas, aqui nos Estados Unidos e no Brasil, esse movimento lá de Boston, quando explodiu, que foi desligado da nossa convenção geral, foi desligado da convenção americana, foi desligado de tudo. Esses irmãos apelaram para quê? Para grandes figuras. O pessoal do TBN começou a ir lá. Então, e eles falaram, nós fomos expulsos da Assembleia de Deus. E um disse assim, brother, this was the best kick you get in your life. Esse é o melhor chute que você leva na sua vida. Sair fora das denominações, sair fora desse negócio, sair fora desse jugo e não sei o que. What now? E agora, cadê? Então, irmãos, aquilo que às vezes parece espiritualidade não é. Vamos ficar no arroz com feijão, gente, que isso aí não dá dor de barriga. Vamos ficar na simplicidade do Evangelho, daquilo que a gente aprendeu, porque conosco Jesus Cristo continua salvando, curando, batizando no Espírito Santo e operando maravilha. Não é porque a pessoa faz movimento. Lá no Brasil houve um que saiu do nosso ministério, lá na Vila Carrão, e abriu uma igreja, virou uma denominação, e essa denominação existe até hoje aos pedaços, mas existe até hoje. Por quê? Porque a estrutura do navio é boa. E os pedaços do navio salvam. O camarada contratava, ele não vai dar tempo de mencionar isso aqui, contratava pessoas e colocava numa cadeira de roda. Naquele tempo usava o microfone com fio descascado e encostava o fio na pessoa, levava aquele choque assim, quando a pessoa levava o choque, está vendo, o demônio saiu. Não tinha demônio nenhum, a pessoa levou um choque. Às vezes a própria pessoa nem sabia que estava sendo o quê? Manipulada. E aí todo mundo falava, esse homem é um homem de Deus. Ele se levantou contra o pastor Cícero, irmão. Naquele tempo, você usar um programa evangélico de rádio era a mesma coisa que você usar horário nobre na televisão nos nossos dias. Ele foi para a televisão e pau no pastor Cícero. Falou do mal do pastor Cícero, criticou. Levou daqui dos Estados Unidos gente grande, Oral Roberts. Foi na igreja dele. E fez aquele movimento curando gente e tal. E tinha cura, tinha manipulação, mas tinha cura também. Porque os outros criam. E quem cura é Jesus. A pessoa creu. E a pessoa foi curada. E aquele movimento tão grande e tal. Ok. Hoje a denominação está aos pedaços. E o líder da denominação morreu bêbado. Na beira de uma calçada. No centro do Meretriz, na cidade de São Paulo, na rua Aurora, em São Paulo. Esse foi o fim dele. Então, meus irmãos, dom espiritual não é sinal de espiritualidade. Esse negócio de estar expulsando demônio e está amarrando demônio na televisão e não sei o quê, tudo isso aí. Mas como é que o camarada consegue amarrar o demônio? É simplesmente semântico, irmão. No nome de Jesus, o demônio obedece. Quando ele fala, eu te amarro, mas você não pode amarrar demônio, significa, eu prendo a sua atuação na vida dessa pessoa em nome de Jesus. Pronto. Usou o nome de Jesus, ele tem que obedecer. E se a pessoa sabe disso? E se a palavra for contra a palavra, o reino se dividiu. E o próprio Jesus disse que um reino dividido não pode subsistir. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Agora a mão torta vai ter com ele depois. Isso é outra coisa. Não é sinal de espiritualidade. Agora, nós precisamos entender isso, irmãos. O assunto dos dons, o bonito dos dons, não está em quem está exercendo o dom, mas é no dom em si. Não é o vaso, é o conteúdo do vaso que vale. O tesouro de Deus está dentro do vaso. Não é o vaso, é dentro do vaso. É lá que está o tesouro. O vaso pode ser honrado. Diga.
O vaso pode ser honrado por Deus. Deus pode até honrar. Quantas vezes nós temos posições que nós somos honrados? Mas de quem é a glória? O que nós estamos fazendo? A obra de Deus. É pela misericórdia de Deus que às vezes você é honrado, mas se você não tiver consciência disso, você está no sal, meu amigo. A honra e a glória são do Senhor Jesus Cristo para sempre. Toda a honra e toda a glória são para Ele. Não vejo os dons como algo de espiritualidade. Mais um ponto, e agora eu vou no último para terminar. Ok, mais um ponto. O foco do dom o foco no dom e não no doador dos dons. O que nós acabamos de falar. Mas eu quero só tocar num assunto aqui. Isso é muito comum em muitos lugares. Você chega no culto de ensino, tem meia dúzia de pessoas. Você chega no culto de libertação, está lotado. Chega no círculo de oração, tem um monte de gente. Mas por que no círculo de oração tem um monte de gente? Porque a dirigente do círculo de oração profetiza. Você chega no culto de libertação, no culto de milagres, cheio de gente. Por quê? Porque tem alguém revelando. Tem gente que tem o dom da palavra do conhecimento. Tem gente que tem o dom Kodak, dom de revelação. Né? Não é palavra de conhecimento, é só revelador. Né? Tem o outro que tem o dom de adivinhação. Não é um dom, esse é um espírito, na verdade. Né? Ele tem o espírito da adivinhação. E tem o outro que tem o espírito da manipulação. Em São Paulo tinha um camarada, em São Paulo, no Brasil, tinha uma pessoa que apareceu lá. O que a pessoa fazia? Ela entrava no Orkut. Alguém se lembra de Orkut aqui? Quem lembra de Orkut? Levanta a mão. Eu não vi, porque não é do meu tempo, mas eu fiquei sabendo que tinha um tal de Orkut. Né? Entrava no Orkut, irmão. Ele lia o negócio da pessoa toda e tal, e chegava antes dele na igreja, ele via as pessoas da igreja, sabia, tomava informação, ia lá e olhava, pastor João Luiz, seu nome é João Luiz, você é assim, assim, assim. Eu já vi gente ser usada por Deus mesmo assim. Olhar para a pessoa e falar, José Lopes, sem nunca ter visto, sem nunca ter conhecido, porque Deus mostrou, Deus falou. Certo? É a palavra de conhecimento. O Dário, que é bem conhecido de todos nós aqui, nós estávamos num culto, o camarada nunca tinha visto o Dário, nós somos todos juntos, eu estava sentado, o Dário estava sentado lá na galeria, ele olhou para ele e falou, Dário, você aí, Dário, Deus está te falando assim, assim, assim. Não conhecia, não tinha Orkut naquele tempo, não tinha nem internet assim como tem hoje. Tá certo? Mas tem gente que se aproveita. Facebook. A pessoa entra no Facebook, vai lá, pega o perfil do sujeito, vê no Facebook. Conta a vida dele toda. Fala tudo. Tá certo? Então, meus irmãos, o que é isso aí? Nada mais é, e às vezes as pessoas dão mais ênfase à pessoa que está fazendo isso do que a quem deu o dom. Nos cultos de milagres, irmãos, pastor, o senhor é contra culto de milagre? Irmão, primeiro, eu acho que todo culto tem milagre. Né? Mas existem cultos que nós fazemos, como o pastor Jader ensinou aqui, o retiro que os irmãos faziam aqui, para buscar batismo no Espírito Santo. Jesus não pode batizar no Espírito Santo nos cultos normais? Claro, e batiza. Mas a pessoa está querendo aquilo de Deus. Precisa de alguma coisa que só Deus pode fazer. E a pessoa está se empenhando em buscar de Deus um milagre de Deus. Então vem por uma causa específica fazer um pedido especial a Deus, um esforço para estar na presença de Deus, buscando ao Senhor para receber o milagre de Deus. Eu creio nisso, mas o importante ali não é quem tem o dom, mas é quem dá o dom. É o objetivo do dom para o bem do povo em no nome de Jesus. Por último, irmãos, muita coisa acontece na igreja que não é pentecostalismo, e a culpa é nossa. A culpa é nossa, irmãos, porque nós somos condescendentes em alguns ensinos práticos daquilo que não é pentecostalismo. Por exemplo, abuso em mensagem, no ensino, que às vezes a gente considera como irrelevante, e a gente deixa passar, o camarada falou isso aí errado, mas deixa eu falar, isso não é nada, isso é tudo bem, deixa assim. Você considera como irrelevante, e daqui a pouco, abrir um pouquinho, daqui a pouco entra outra coisa, daqui a pouco o negócio está longe.
está errado, já vai longe. Né? Esse negócio de pular, correr, aviãozinho, né? Dá liberdade, irmão. Deixa o Espírito, dá liberdade ao Espírito. Irmão, o pastor José Lopes falou assim, a gente pode até ver isso acontecer, e é bom que tenha criança no meio da igreja, mas se tem menino é bom, porque você ensina. A criança é ensinada. O problema é que às vezes não é menino, é crente maduro. E quando você vai corrigir o crente maduro, você percebe que aquilo não é meninice, é rebelião. Nós temos uma irmã na nossa congregação, um culto de Santa Ceia, e naquele dia nós tivemos um número bom de irmãos, e temos uma sala do lado, tinham vários irmãos que estavam assistindo lá na sala do lado. E depois eles me contaram. A irmã saiu do meio da igreja no aviãozinho. Saiu no meio da igreja no aviãozinho. Como eu sou piloto, eu peguei o meu brevet, fui lá e aterrissei o avião. Sem problema nenhum. Eles vão falar, nós vimos só a irmã passando lá no aviãozinho voando. Daqui a pouco veio um pastor com o avião lá, pilotando o avião. Eu peguei o avião, levei, coloquei a irmã sentadinha lá no lugar dela. Glória a Deus. Pastor, ela não ficou amargurada, não foi embora da igreja? Não, ela é crente. Ela sabe o quanto o pastor a ama, respeita. Uma senhora casada, o esposo dela está na igreja. Só que se a gente não tiver cuidado, irmão, daqui a pouco está todo mundo... A igreja se transforma numa pista de avião, não, pista de pouso, então... Não é verdade? Se a gente não tiver cuidado, daqui a pouco a igreja se transforma num picadeiro. Está todo mundo pulando. Tá certo? Não, não é isso. Acontece isso, acontece. Isso é grave? Não. Ensina. Não tem problema de ser menino. Mas se você não tiver cuidado, a meninice se desvia para uma doutrina errada, para uma heresia e para uma rebelião. O primeiro congresso de jovens que nós tivemos no Ministério do Belém foi em 1980. 81, por aí. Pastor Cícero nunca gostou de congresso de jovens, nunca deixou fazer congresso de jovens. E quando foi feito o primeiro congresso, o pastor Gesiel Gomes pregou. E Deus usou o pastor Gesiel Gomes de uma maneira extraordinária. Naquele congresso, o pastor Jader foi batizado no Espírito Santo e 90% dos jovens da nossa igreja foram batizados no Espírito Santo. Foi um poder de Deus muito grande. Jesus arrebatou uma irmã. Uma jovem foi arrebatada. Foi uma coisa muito linda, muito bonita. Nos dias que se seguiram, o poder foi tão grande que na segunda-feira os jovens estavam tudo de volta na igreja. E Jesus continuou batizando. E na terça-feira, Jesus continuou batizando. Na quarta-feira, Jesus continuou batizando. Na quinta-feira, Jesus continuou. Durante toda aquela semana, Jesus continuou batizando o pessoal com o Espírito Santo. Foi uma coisa linda, irmãos. Foi muito maravilhoso. E nós tínhamos um jovem novo convertido, eu era o regente do conjunto de jovens. Nós tínhamos um jovem no conjunto de jovens, que era o Miltinho. Miltinho, menino simples. Né? Ele e o outro menino, que era amiguinho dele, os dois. Um dia nós estávamos na sala dos jovens, apertado. Já era, eu disse, filho, eu quero que você olhe por mim. Calor, sábado à tarde, um calor, irmão. Aquilo apertado, lotado de jovem. Quero que você olhe por mim, porque eu fui no médico e ele disse que eu estou com meningite. Quase que o pessoal pulou pela janela. Ele estava com sinusite, irmão. Não era meningite, ele estava com sinusite. Mas o Miltinho, que era primo irmão do pastor Jader, o Miltinho, sim, daí se seguiram muitas vigílias. Os jovens começaram a fazer vigília e tal. E depois da vigília, 4, 5 horas da manhã, eles iam para o alojamento da igreja para dormir, mas aí a vigília continuava. Agora, toda vigília que tinha, o Miltinho era arrebatado. Aí ele começava, aquela menina, fulana de tal, Deus tem uma palavra para ela, não sei o quê, não sei o quê. E a gente, com paciência, como tinha muito jovem batizado com o Espírito Santo, você imagine aquele fervor de sendo batizado com o Espírito Santo, muita meninice. E você tem que ter cuidado. E aí o que acontece? Se você não corrige, isso vira bagunça, gente. Sabe o que vai acontecer?
Isso vai virar um movimento, muita gente vai vir de fora, vai cair na roda, mas daqui a pouco vai apagar, porque isso é fogo de palha, irmão. E o prejuízo vai ficar. Tá certo? O que aconteceu? Quando eu chamei o Miltinho para conversar com ele, teve um moço que ficou bravo. Falei, não, João. Eu te respeito muito, mas aí não. Aí não, porque é Deus que está falando, é Deus que está usando, é Deus que está arrebatando. Eu falei, rapaz, arrebatando todo culto, toda reunião, todo ensaio, esse cara não está sendo arrebatado, já está fazendo um estágio no céu. Será que ele está mudando para lá, está trabalhando em alguma coisa lá? Será que ele está indo tanto para o céu? Desse jeito, e vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Não é verdade? Então, irmãos, às vezes a culpa é nossa, porque nós temos receio de corrigir e falar abertamente dessas coisas. Não é? Então, se você corrigir, é melhor. Grito com palavra de ordem no meio da igreja. Manda brasa, Jeová! Muitas vezes isso não tem nada de espiritualidade. A pessoa quer aparecer. Né? Você sabe quando é um glória a Deus que vem lá do fundo da alma. São de coisas que não são pentecostalismo, que têm que ser corrigidas. Nós temos que ensinar. Mas às vezes a gente acha bonito. É verdade, aleluia. É isso aí, meu irmão. Espalha a brasa, Jeová. Eu sei que tem pessoas adultas só aqui, são crentes maduros. E numa reunião de escola bíblica no Ministério do Belém, o pastor está pregando e tinha lá um primo do irmão Joel Silva, o Raspa. Antônio Raspa. Era um egresso da casa de detenção, e lá ele levou muita pancada na cabeça. Acho que ele ficou meio despombalizado do juízo. E na hora da mensagem ele repetia tudo que os outros estavam falando e se achava aquilo engraçado. O irmão estava pregando sobre Sansão. Amarrou o rabo da raposa, tocou fogo no rabo da raposa. Jesus, toca fogo nas tuas servas. Imagina, né? O que ele falou. Um estava usando uma ilustração e começou a contar a história da galinha dos ovos de ouro. Uma história secular. E ele estava contando a história da galinha dos ovos de ouro, usando como ilustração da mensagem. E ele grita de lá, põe uma galinha dessa no meu quintal, Jeová. Irmãos, isso não é pentecostalismo. Isso, às vezes, a gente acha que é engraçado, mas está fazendo escola. Se você não corrigir, isso já vai aparecer outro. Você pode ver lugar que o pessoal começa a pular, começa não sei o quê, e não é corrigido, já aparece outro. Daqui a pouco aparece outro. Vou lhe contar o final da história. Os anos se passam e as pessoas acabam se expressando emocionalmente assim, quando estão cheias do Espírito Santo. E entendem que é só aquela maneira que ele pode se expressar para Deus. E eu conheço pessoas que há muitos anos estão lá marcando na terra. No meio do culto, quando o negócio esquenta mesmo, o camarada vem de lá e traz. Vai marchando e volta marchando. A vida inteira, pessoa boa. Às vezes, se você não corrigir, irmão, isso vira uma prática comum da pessoa que não é pentecostalismo, não é isso, irmãos. Não é assim. Às vezes a pessoa se expressa. Davi dançou, mas não passou a vida inteira dançando. Toda vez que ele se alegrava no Senhor, ele não dançava, ele dançou uma vez. Também, num clímax daquele ali, é difícil o camarada não dançar. Tá certo? Não fez o ministério de dança, não. Tá certo? Eu sei que o povo de Israel dançava, isso já foi mencionado aqui e tal, que não é o nosso caso, não é a nossa cultura, e para nós dança é outra coisa, irmãos. Infelizmente, a dança no Brasil foi uma coisa muito desvirtuada. O senhor morou no Rio de Janeiro, né? O pastor Salmão também morou no Rio de Janeiro, né, pastor? Então não vou mexer com isso, não. Então não vou deixar esse negócio de samba para lá, né? Então, irmãos, mas nós temos que... É brincadeira com os cariocas aqui, viu, irmãos? Então, o que acontece? Se você não corrigir, a culpa às vezes é nossa. Que nós achamos bonito e não corrigimos. Cada CONAD, escute isso, por favor. Cada CONAD, ano que vem tem CONAD. Jesus batiza dezenas de crianças e pré-adolescentes com o Espírito Santo. É uma coisa linda. São muitos batizados com o Espírito Santo. Muitos batizados com o Espírito Santo. É a coisa mais linda que tem. Terminou o CONAD, nós vamos ensinar. Vamos mostrar para eles que não é só aquele que eles têm que estar
glorificando a Deus da maneira adequada. Não é? Que todo culto não vai ter um CONAD. E o que o gosto, escute isso, por favor. O gostoso da nossa vida como crentes não são os nossos grandes eventos. É o dia a dia. Quando você lembra do Brasil, você não tem saudade da churrascaria, você tem saudade do feijão da sua mãe. Você tem saudade da comida da sua casa. Você tem saudade de tomar aquela vaca preta na sua casa, em Jales, não é verdade? Vaca preta é Coca-Cola com sorvete, maravilhoso, que eu tomei lá na casa do pastor Naline. Irmãos, não é isso que você sente falta? Que você sente saudade? Daquilo que é da sua mesa, do dia a dia. O gostoso de ser crente são as experiências gostosas que nós temos com Jesus todo dia. É aquela oração na madrugada que quando chega de manhã, Jesus respondeu a oração, pelo menos, só porque você orou, ele aliviou o seu coração e resolveu o problema. Dê glória a Deus, pelo amor de Deus. E outras práticas que são muito perigosas. É o último, e eu estou terminando pela 5ª vez. Demonização generalizada. O sangue de Jesus tem poder, isso é demônio. Sai, Satanás. Sai para lá, demônio. Isso é demônio. Tudo é demônio, irmão. Tudo, qualquer coisa é demônio. Mas isso é demônio, é porque tinha um demônio não sei aonde, um demônio... Meu irmão, não é assim que a gente... Isso não é doutrina pentecostal. É por isso que muitas vezes algumas denominações aí, às vezes, nos dão um pouquinho de dor de cabeça e ficam criticando a gente. Porque pegam essas coisas e acham que todo mundo é assim. Havia alguns irmãos no pentecostalismo tradicional que chegou a dizer que irmãos chegaram a dizer que se a pessoa não é batizada com o Espírito Santo, ela não vai para o céu. Se a pessoa não fala línguas, ela não vai para o céu. Tá certo? Esse ensino não é doutrinário, não é bíblico. Esse ensino não é pentecostal, irmão. Essa doutrina nós não ensinamos assim. O batismo do Espírito Santo é uma capacitação de Deus para a obra do Senhor nosso Deus. A sua salvação é a sua salvação. Tá certo? Eu sei que não preciso ensinar isso para você. E assim também outros ensinam que tem demônio em todo lugar. Acabado de ver demônio, está expulsando demônio em todo que é lugar. Doutrina da maldição, que passeou nos meios pentecostais. O senhor crê em maldição, pastor? Eu creio, está na Bíblia. Só se você não lê Bíblia. Desde Deuteronômio está lá uma lista enorme de maldições. O senhor crê em maldição hereditária? Claro que eu creio. Como o senhor crê, pastor? Está na Bíblia. Não está na Bíblia? Está na Bíblia. Vai vir o pecado da primeira, da segunda, da terceira geração. Não é? Mas quando chega na hora da salvação, desde este dia vos abençoarei, nunca mais direis o pai pecou e os dentes dos filhos se embotaram. O que é que significa isso? O senhor crê em maldição hereditária? Escute, irmão, escute isso. Eu conheço famílias que o pai era um bêbado, o filho virou bêbado. E se você não conhece, todos nós conhecemos. Que o avô já era bêbado, era adulto, o outro foi adulto também, o próprio pai levou os filhos para a prostituição. Então nós conhecemos isso. Veio aquele mesmo espírito, aquela entidade maligna, que trabalhava no pai, trabalha no filho, no neto e no bisneto. Até o dia que Deus quebra essa cadeia, quando a pessoa aceita a Jesus como seu Salvador. Agora a sua herança é outra, a sua hereditariedade já não é do pai bêbado, é do pai do céu. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sequer sombra de variação. A última é essa. Isso não é pentecostalismo, hein? Esse negócio de maldição não tem nada a ver com os pentecostais. Isso não é doutrina pentecostal. Eu tive que quebrar, pastor pentecostal, irmão, a vida inteira, falando para mim, eu tive que quebrar a maldição do meu pai, de não sei o quê, do não sei o quê. Ela falou, mas você é pastor, você não nasceu de novo, não? Que negócio é esse, pastor Jair? Doutrina, o pastor Jair está dizendo que é a doutrina do neopentecostalismo. Eu acho que é do pseudo-pentecostalismo, né? Por último, unção com azeite. Ungir com azeite. Como se azeite fosse amuleto, irmão. Algumas pessoas na nossa igreja, porque sabe que aqui nos Estados Unidos os crentes mudam muito de igreja.
Veio um casal, pastor, ele pastor e a esposa, chegaram lá conosco na igreja. Quando chegaram, a irmã foi numa reunião com as irmãs e ela disse para minha esposa, irmã Mabel, se a senhora precisar, eu estou com um vidrinho de azeite aqui, viu? Se a senhora precisar, eu estou com azeite, se precisar, se a senhora vai ungir as irmãs aí e tal, ou se vai ungir a casa e tal, eu estou com azeite aqui e tal. A Mabel chamou e disse, minha irmã, nós não aprendemos assim. Nós não temos esse costume aqui porque nós não aprendemos assim. A palavra de Deus ensina que a unção de azeite são os presbíteros da igreja para os enfermos, e é assim que o Novo Testamento ensina. Lá na antiga aliança, nós aprendemos que os reis, os sacerdotes, profetas e tal, eram ungidos com azeite, mas hoje não. Nós não consagramos pastor com azeite. Tem lugar que consagra, que toca o azeite na cabeça do sujeito e tal, não é verdade? Mas nossa doutrina não é essa. Essa não é a doutrina pentecostal. Nós não aprendemos assim. E isso, irmãos, é muito comum hoje em dia. Sabe o que aconteceu? Ela tirou o marido da nossa igreja. Ela não aguentou. Ele estava feliz da vida conosco, mas não aguentou ficar. Porque ela gosta daquele reteté, daquele movimento, daquele do azeite. Vamos azeitar as portas da casa da pessoa, vamos não sei o quê. E daí vem tanta coisa, irmão. Deus está me mostrando que a sua vida não vai para frente, porque tem um parafuso da roda dianteira esquerda do seu carro que tem um demônio. Tá certo? Irmão, nós precisamos ter cuidado com essas coisas. Nós não aprendemos isso e, infelizmente, isso está cheio, né? Quem protege a nossa casa é o Senhor dos Exércitos. E Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. O problema é que nós assumimos que a igreja já conhece essas coisas e muitas vezes nós não falamos, nós não ensinamos, nós não pregamos, irmãos. Nós achamos que a igreja já conhece bem aquilo que é normal para nós. Então, as doutrinas e alguns comportamentos que são genuinamente pentecostais, nós não ensinamos. Nós estamos, hoje em dia, trabalhando, correndo atrás do prejuízo, que é corrigir as pessoas que estão fazendo errado. Quando, na verdade, nós tínhamos que continuar ensinando o que é genuinamente pentecostal. Tome um tempo do ano, pastor, lá na igreja que Deus colocou sob o seu comando, sob a sua liderança, tome um tempo do ano para ensinar as doutrinas pentecostais. Para ensinar o que é o costume da Assembleia de Deus. É pecado? Não. É costume, muda. Varia de lugar para lugar? Varia de congregação para congregação, às vezes. De ministério para ministério, varia, irmão, porque é costume. Agora, nós temos que tomar tempo para ensinar, não é? Aqui a gente, às vezes, vira gente grande, irmão. Então, tudo que a gente fala parece que é importante, já percebeu? É espiritual, é lei. Não, o pastor falou. Então, é lei. É bom que você considere a palavra do pastor. Eu não sei se você já passou por isso alguma vez na sua vida. Você fala uma besteira e as pessoas falam, é verdade, viu? É verdade. Eu falo, é verdade. O cara fala uma tolice, uma coisa boba, uma coisa tola, uma frasezinha de nada. Pronto, parece que foi o Picasso pintando um quadro. Né? Aí como começa, o pastor falou isso aqui e tal. As pessoas, às vezes, irmãos, imaginam que a gente é muito grande porque a única realidade que ele conhece é você. As pessoas falam para mim, pastor, o senhor que tinha que ser, não sei o que ali, o senhor que tinha que estar em tal lugar, e eu dou risada, irmão. Porque eu entendo que ele só conhece a realidade dele e o líder sou eu. Então ele só me vê, eu sou um exemplo para ele, um modelo para ele, assim como você. Você é modelo na vida da pessoa e tudo mais. Então aquele modelo que ela está vendo é o que ela conhece, então ela acha que você é a pessoa ideal para estar lá, que não sei o que, e você sabe que não é. Você sabe que não é a realidade. Então, às vezes, o camarada cresce demais e isso parece que... Eu estou falando isso a nível de igreja local. A gente vira gente grande, irmão. E aí acontece aquilo que o pastor da igreja acabou de pregar. Tem que perder tudo. Eu fico pensando, Deus chamou Davi, chamou Paulo, né? Chamou Davi. Davi estava com o pé dentro do palácio já, meu amigo. Até o filho do rei, que era amigo, Jonatas, que era amigo de Davi, reconheceu que ele ia assumir o trono, era ele que ia assumir. E fez aliança com ele. Quando você assumir o trono, cuida da minha família para mim. Cuida dos meus. Se eu não estiver aqui, você cuida deles para mim.
Ele admitia que até ele estando vivo, Davi seria o rei. Ele sabia disso. Ele sabia que isso ia acontecer. Então por que Davi teve que perder tudo que ele tinha? Por que ele teve que fugir da presença do rei? Por que ele teve que ir para a caverna de Adulão? Davi perdeu tudo, irmão. O pastor disse que o camarada tem que perder até o caráter. Se dignidade é qualidade de caráter, Davi perdeu o caráter. Davi carregava, irmão, isso foi o pastor Rodrigo que me ensinou, uma barra de sabão no bolso, naquele alforje de pastor. E o sabonete era febo. Na hora que ele chegou diante do rei, que ele viu a situação... foi é verdade, aquela aula foi ele que deu. Na hora que ele viu a situação dele, ele pegou aquele pedaço de sabão, colocou na boca. Isso não está na Bíblia, eu estou brincando, você entende isso? Estou falando com gente adulta e nós estamos conversando aqui. Davi começou o quê? Espumar pela boca. Começou a arranhar a parede, como quem querendo subir pelas portas, subir pela parede e tal. O rei olhou e falou, escuta, já não tem doido suficiente aqui. Quer dizer, mais um doido para mim? Claro, esse cara largou Israel, porque ele está doido. Leva esse doido daqui, leva-se embora. Agora, você sabe de quem nós estamos falando? Você nunca deve usar o seu líder como referência de nada. Tá certo? Mas imagine um grande líder que você conhece. Ou um grande expoente que você conhece. Eu vou usar um que foi líder. Imagine o irmão Thomas Trask chegar aqui e começar a subir pelas paredes, bravejando, espumando pela boca. Né? Você vai, coitado. Agora, imagine que ele está em sã consciência. Olha o ponto que o cara teve que chegar. Se fazer de louco. Se fazer de indigno. Para poder salvar a vida. Para poder sair livre dessa situação. Ele perdeu o cargo no palácio, ele perdeu o amigo, perdeu o pastor, perdeu tudo que ele tinha. Perdeu a mulher dele. Né? Por quê, irmão? Porque quando Davi passava, as pessoas aplaudiam. Quando o rei passava, todo mundo reverenciava. Mas quando Davi passava, um cutucava o outro. Só Davizão aí. Esse cara é bala, rapaz. Esse é bom. Esse é o cara. Esse cara é muito legal, rapaz. Os oficiais do exército de Israel, irmãos, que já estavam lá no exército muito antes de Davi, desmoralizados diante de Golias. Desmoralizado por um garoto que derrubou o gigante. No lugar de eles terem raiva de Davi, eles gostavam dele. Os oficiais gostavam dele e aplaudiam Davi. Esse cara é o cara, esse cara é bom. Esse cara é amigo, viu? Você já percebeu que esse Davizão, ele vai lá, quando chega na hora da guerra, que a gente está em maus lençóis, eu não sei o que esse cara faz, ele mete os pés pela mão, sai matando todo mundo, você corre lá, você olha aqui, você não está vendo, vai lá, blá, blá, blá. A gente volta com a vitória e ele nunca dá uma de bom em cima de nós. Ele não vem sendo grande, não, ele sempre dá honra para nós também, é nosso amigo. Outra coisa, ele não fica só passeando nos corredores do palácio, não, ele está aqui na sala do sargento, dos cabos, ele está lá no rancho dos soldados com a gente, de vez em quando, lá comendo com a gente, e ele é gente da gente. Então por que perder tudo? Porque ele estava tão ovacionado, ele já estava tão grande, que certamente ele já estava se sentindo dono da situação. A única coisa que falta agora é Deus me colocar no trono, porque o resto tudo eu já tenho. Entendeu? Tudo que eu falo já é lei. Mas e a aliança com Deus? E a doutrina? E os costumes de Israel? E o seu pacto com Deus? Onde está, Davi? Não, eu continuo sendo um homem de Deus. Ah, é? Onde é que você ora, Davi? Eu oro na minha cama. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai orar. É isso aí, eu aprendi com Mateus. Então vamos lá no seu quarto, Davi. Você se lembra quando Jacó fugiu de Labão? E quando Labão veio se encontrar com Jacó, Labão veio atrás de Jacó? Sim ou não? Por que Labão veio atrás de Jacó? Ele queria Jacó? Não. O que ele queria? As imagens, os ídolos, os terafins. Lembra?
pequenininho. Raquel sentou em cima deles, o pai não viu, era pequenininho. Ele tinha pacto com aqueles ídolos. Né? Raquel sentou em cima deles, dos ídolos. O pai não viu. Foi embora. Quando você chega no quarto de Davi, ele tinha crescido, muitos anos tinha passado, o ídolo cresceu. Né? No quarto de Davi tinha uma imagem que era um terafim. Era o mesmo que Raquel sentou em cima. Só que imagina o tamanho do ídolo que estava no quarto de Davi, que colocou em cima da cama e cobriu com couro lá, e parecia que era Davi deitado. Cuidado para você não parecer com ídolo. E quando você começar a parecer com ídolo, meu amigo, aí você vai perder tudo. Vai para adulão, para voltar o quê? As raízes daquilo que você era. Aquele crente chorão, quebrantado, cheio de Deus. Irmão, o que nós queremos não é uma igreja moderna. Nós queremos uma igreja cheia de Deus. O que nós queremos é uma igreja cheia das práticas e programas que estão nas igrejas neopentecostais. Nós não estamos preocupados em que a nossa transmissão seja ao vivo pelo Facebook. A nossa preocupação é que nós recebamos transmissão ao vivo do céu e que a glória de Deus esteja no nosso meio, no meio de um povo simples, no meio de um povo amoroso, no meio de um povo casto, cheio da glória do Senhor, um povo que anda em santidade. Você ensina santidade? Você ensina santificação, separação, consagração? Você ensina arrependimento ao povo de Deus? Crente que é crente de verdade se arrepende todo dia. E todo dia pede perdão a Deus. No dia que passa pela minha mente, e hoje eu não tive que pedir perdão por nada, eu peço perdão. Jesus me perdoa de eu achar que não tenho do que pedir perdão. Sou tão cego que nem o meu erro eu consigo ver. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nós não precisamos perder tudo. Nós assumimos que a igreja conhece e a gente não ensina adequadamente doutrinas e costumes, os bons costumes que nós temos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Baixa sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Deus, nós temos pregado a Tua palavra segundo o Senhor tem colocado no nosso coração. Agora eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda a guardá-la, a vivê-la, Senhor, e a usá-la na nossa vida, no nosso ministério, na nossa congregação, na nossa família.